O som do cartão de crédito a ser rejeitado no supermercado. Pingo Doce, da Avenida da República, ressoou como uma bofetada nos ouvidos de Sofia Costa, 34 anos, mãe de 2 filhos, e ali estava ela, com o carrinho cheio de compras básicas, sentindo os olhares de troça dos outros clientes, enquanto a caixa lhe dizia com pena: "Lamento, senhora, mas o cartão não passa." "Tem outra forma de pagamento?" Sofia sentiu o calor subir pelo seu pescoço. O cartão terminado em 4.512 era o único que Diogo Silva, 42 anos, o seu marido, lhe tinha deixado naquela manhã. 40 euros de limite semanal para a comida de uma família de 4 pessoas em Coimbra, no ano 2024, quando tudo estava caríssimo. "Desculpe, pode tentar de novo?" murmurou Sofia, sabendo que era inútil. Atrás dela, uma senhora mais velha estalou a língua com impaciência. Sofia tirou o seu telemóvel com mãos trêmulas e ligou para Diogo. 5 toques, 6, 7. "O que queres, Sofia? Estou numa reunião importante." A voz fria de Diogo atravessou o telefone como uma faca. Sofia baixou a voz, envergonhada. "Meu amor, o cartão não passa no supermercado. As crianças precisam." "Já gastaste os 40 euros, se mal é quarta-feira?" cortou Diogo com desprezo. "Não te dei esse cartão para andares a gastar à toa. Deixa metade das coisas e aprende a administrar-te." A linha cortou. Sofia ficou ali parada, com o telemóvel na mão, sentindo como os seus olhos se enchiam de lágrimas. Tinha tentado comprar só o básico: leite, ovos, feijão, pão, alguma fruta para o Tiago, 8 anos, e a Leonor, 5 anos. "Senhora, vai pagar ou não?" insistiu a caixa. Com a cara a arder de vergonha, Sofia começou a tirar produtos do carrinho. A fruta primeiro, depois os iogurtes de que a Leonor tanto gostava. Depois, o fiambre para os lanches escolares. No final, só conseguiu levar leite, feijão e pão. 21,50 euros. Isso era tudo o que Diogo considerava suficiente para alimentar a sua família por 4 dias. Quando chegou à casa do bairro Celas, uma residência de 2 andares que Diogo exibia com os seus sócios do escritório de contabilidade, encontrou os seus filhos a ver televisão na sala. Tiago correu para ela. "Trouxeste as bolachas que te pedi, mamã?" Sofia sentiu o coração partir-se. Tiago tinha tirado 10 a matemática e ela tinha lhe prometido umas bolachas como prêmio. Mas as bolachas custavam 4,50 euros. 4,50 euros que Diogo considerava um gasto desnecessário. "Amanhã, meu amor. Amanhã trago-tas." Mentiu, sabendo que não tinha mais nem 1 cêntimo até segunda-feira. Às 8 da noite, Diogo chegou a conduzir o seu Nissan Qashqai de 2022, que tinha comprado sem a consultar. Sentou-se à mesa e esperou que Sofia lhe servisse o jantar. Feijão refogado com pão e um ovo. "Isto é tudo?" perguntou Diogo, levantando a sobrancelha com desprezo. "É o que deu com o que me deste." "Ah, claro. Agora sou eu o mau, porque não te dou dinheiro suficiente." Diogo soltou uma risada amarga. A minha mãe alimentava 6 filhos com menos dinheiro, mas ela sim sabia ser uma esposa de verdade. Sofia apertou os punhos por debaixo da mesa. Levava 11 anos casada com Diogo Silva, contabilista de 42 anos que ganhava 45.000 euros mensais no seu escritório. Mas ela não via nenhum cêntimo desse dinheiro. Diogo geria todas as contas bancárias. Sofia nem sequer sabia quanto tinham poupado. "Diogo, precisamos de falar do dinheiro para a casa. A Leonor precisa de sapatos novos e o Tiago." "Falar?" Diogo levantou-se da cadeira bruscamente. "Tu não tens de falar de dinheiro comigo. Eu trabalho, eu ganho, eu decido. O teu trabalho é administrar o que eu te dou. Se não te chega, é porque és uma inútil." As suas palavras caíram como pedras sobre Sofia. Mas o que veio depois foi pior.
Diogo aproximou-se dela, tirou-lhe o cartão de débito das mãos e meteu-o na sua carteira. A partir de amanhã vens comigo ao banco cada vez que precisares de dinheiro. Assim saberei exatamente em que o gastas. Sofia sentiu que o mundo lhe caía em cima. Não só a controlava com os 40 euros semanais. Agora nem isso teria. Chamada à ação. O controlo de Diogo está a apertar. O que acham que vai acontecer a Sofia no banco? E como ela vai reagir a esta humilhação pública? Deixem as vossas opiniões e pensamentos. A humilhação pública e a faísca da revolta. No sábado de manhã, Diogo acordou Sofia às 6h30 com um abanão brusco no ombro. Levanta-te. Vamos ao banco. Preciso de levantar dinheiro para a semana. Sofia vestiu-se em silêncio enquanto Diogo revia o seu telemóvel deitado na cama. Tiago e Leonor continuavam a dormir. Era fim de semana, mas Diogo não respeitava nem isso. No Santander da Praça 8 de Maio, Diogo colocou-se na fila do multibanco. Sofia ficou parada ao seu lado, sentindo-se como uma criança castigada. Várias pessoas que os conheciam observaram-nos com curiosidade. Bom dia, Diogo, cumprimentou o senhor João, o dono da loja de ferragens onde Diogo comprava material para a casa. Bom dia, senhor João. Diogo sorriu com aquela falsa amabilidade que usava em público. Aqui, a ensinar a minha esposa a ser mais responsável com o dinheiro. O senhor João olhou para Sofia com pena, mas não disse nada. Ela sentiu que morria de vergonha. Diogo inseriu o seu cartão e marcou o seu NIF. No ecrã apareceu o saldo: 43.200 euros na conta poupança, mais 26.000 na conta corrente. Quase 70.000 euros. Sofia não via tanto dinheiro junto há anos. Diogo levantou 50 euros e virou-se para ela. Isto é para toda a semana. 50 euros para comida, para as crianças, para tudo. E cada cêntimo que gastares, vais-me mostrar o talão, entendeste? Mas Diogo, com 50 euros não chega nem para... Estás a contradizer-me? A voz de Diogo tornou-se perigosa. Ali, à frente de toda a gente, Sofia baixou o olhar. Diogo entregou-lhe as notas e depois, como se fosse a coisa mais natural do mundo, dirigiu-se a outro multibanco e levantou 200 euros mais. Isto é para as minhas despesas pessoais, para a gasolina, para almoçar com os meus sócios, para as minhas coisas de homem. Sofia sentiu uma fúria silenciosa a crescer no seu peito. 200 euros para ele sozinho. 50 para toda a família. Mas não se atreveu a dizer nada. De regresso à casa, Diogo trocou de roupa e anunciou: Vou almoçar com os rapazes do escritório. Não me esperem. Levou o Nissan e deixou Sofia sem transporte. A casa ficou em silêncio, só quebrado pelos gritos de alegria de Tiago e Leonor a ver desenhos animados. Sofia sentou-se na cozinha e contou as notas uma e outra vez. 50 euros para 7 dias. 7 euros e 14 cêntimos diários para 4 pessoas. Menos de 2 euros por pessoa por dia. Recordou quando era solteira e trabalhava numa boutique no centro histórico de Coimbra. Ganhava 1.100 euros por mês. Não muito, mas era seu. Podia comprar o que quisesse, poupar, ajudar a sua mãe. Mas Diogo convenceu-a a demitir-se quando Tiago nasceu. Uma mãe de verdade cuida dos seus filhos, não os deixa com estranhos, tinha-lhe dito. Além disso, eu ganho o suficiente para os dois. 11 anos depois, Sofia apercebia-se de que tinha trocado a sua liberdade por uma prisão dourada.
No domingo, Diogo regressou às 3 da tarde a cheirar a cerveja e com um saco do centro comercial, a Coliseu. Dentro trazia uma camisa nova de 120 euros. Compraste roupa? Perguntou Sofia, tentando não soar acusadora. Sim? Algum problema? É o meu dinheiro. Diogo desabotoou a camisa velha e vestiu a nova. Tenho uma apresentação importante na terça-feira com uns investidores de Lisboa. Preciso de parecer profissional. Sofia pensou nos sapatos rotos da Leonor, nas calças que o Tiago já tinha curtas, na sua própria roupa interior que estava desfiada, mas Diogo precisava de parecer profissional. Essa noite, enquanto Diogo via futebol, Sofia foi ao quarto das crianças para os deitar. Leonor abraçou-a forte. Mamã, por que é que o papá está sempre zangado contigo? A pergunta partiu o coração a Sofia. Os seus filhos estavam a ver tudo. Estavam a crescer a pensar que era normal que um homem tratasse assim uma mulher. Não está zangado, meu amor. Só está estressado do trabalho. Mas Tiago, mais velho e mais observador, olhou-a com aqueles olhos inteligentes que tinha herdado dela. Mamã, o meu professor diz que todos na família devem respeitar-se. Por que é que o papá não te respeita? Sofia não soube o que responder. Ficou ali, abraçando os seus filhos, sentindo que algo dentro dela começava a mudar. Chamada à ação. Os filhos de Sofia estão a perceber. O que acham que ela vai fazer para proteger os seus filhos e a si mesma? E a sua mãe, Dona Maria, que papel vai ter nisto tudo? Deixem os vossos comentários. O pedido de socorro e o plano de ação. No dia seguinte, quando Diogo foi para o trabalho, Sofia tomou uma decisão que mudaria tudo. Metrou as crianças no carro de Diogo. Ele tinha ido num Uber porque precisava do carro para ir ao dentista mais tarde e conduziu até a casa da sua mãe no bairro Santo Antônio dos Olivais. Dona Maria Moraes, 68 anos, abriu a porta e de imediato notou algo estranho nos olhos da sua filha. O que se passa contigo, minha filha? Estás muito pálida. Mamã, preciso de falar contigo. Sofia deixou que Tiago e Leonor corressem para o quintal, onde a sua avó tinha galinhas. É sobre o Diogo. Sentaram-se na pequena cozinha onde Sofia tinha crescido. O contraste era brutal. A casa humilde, mas cheia de amor da sua mãe, versus a casa grande, mais fria onde vivia agora. Mamã, o Diogo está a asfixiar-me com o dinheiro. Dá-me 50 euros por semana para tudo, para comida, para as crianças, para tudo. Ele gasta 200 euros só para ele numa refeição. Dona Maria franziu o sobrolho. 50 euros? Minha filha, eu gasto mais do que isso só para mim. E tu, por que não trabalhas? Ele não me deixa. Diz que as mães de verdade ficam em casa. Mas mamã, é pior. Agora tenho de ir com ele ao banco cada vez que precisar de dinheiro. Trata-me como se fosse uma criança. Dona Maria, que tinha sido viúva desde os 50 anos e tinha criado 3 filhos a trabalhar como costureira, sentiu o sangue ferver. Isso não está bem, Sofia. O teu pai nunca me tratou assim. Pobre, mas respeitava-me. Não sei o que fazer, mamã. As crianças já se estão a aperceber. Ontem o Tiago perguntou-me por que é que o papá não me respeita. Nesse momento, o telemóvel de Sofia tocou. Diogo, onde estás? O carro não está em casa. Estou com a minha mãe. As crianças queriam ver a avó. Disse-te que hoje tínhamos de ir ao banco. Já são 11 e preciso que estejas aqui às 12. Tenho consulta com o dentista às 2. A chamada cortou. Sofia ficou a olhar para o telemóvel com lágrimas nos olhos. Vês, mamã? Assim é que ele me fala todos os dias.
Dona Maria levantou-se da cadeira furiosa. Esse desgraçado! Sofia, tu não tens de aguentar isso. O teu pai e eu não te criamos para que fosses serva de ninguém. Mas, mamã, o que vou fazer? Não tenho trabalho, não tenho dinheiro, não tenho nada. Ele tem tudo em seu nome. Minha filha, ouve-me bem. Dona Maria pegou nas mãos da sua filha. Tens de guardar evidências de como ele te trata. Grava-o, tira fotos, o que for. E tens de procurar ajuda legal. Com que dinheiro vou pagar um advogado? Lembraste-te da doutora Joana Mendes, a tua amiga do secundário? Sofia assentiu. Joana tinha sido a sua melhor amiga até que se casou com Diogo, e ele a convenceu de que cortar com as más influências era melhor para o seu casamento. A Joana estudou direito, agora tem um escritório em Aveiro, especializa-se em ajudar mulheres como tu, via há um mês no centro e perguntou-me por ti. Sofia sentiu uma faísca de esperança pela primeira vez em anos. Achas que me ajudaria? Claro que sim. Ela sempre gostou muito de ti. E, além disso, conhece o Diogo desde antes. Sabe como ele é. O trajeto de regresso à casa foi silencioso. Tiago e Leonor tinham notado a tensão, mas não disseram nada. Quando chegaram, Diogo já estava à espera à porta, a olhar para o seu relógio com cara de poucos amigos. Chegaste tarde, são 12:15. Diogo, foram só 15 minutos. 15 minutos que me custaram. Tive de cancelar a minha consulta com o dentista. Agora vamos para o banco antes que se faça mais tarde. No banco, a humilhação foi pior do que da vez anterior. Diogo levantou 30 euros. Como chegaste tarde, agora são 30 para toda a semana, para ver se assim aprendes a ser pontual. Sofia sentiu que algo se quebrava definitivamente dentro dela. Já não era só o dinheiro, era a dignidade. Chamada à ação. Sofia finalmente encontrou uma luz no fim do túnel. O que acham que ela vai fazer com a caneta e as fotos? Será que Diogo vai descobrir a sua revolta antes que seja tarde demais? Deixem os vossos comentários. A recolha de provas e o ponto de não retorno. Essa noite, quando Diogo adormeceu, Sofia tirou o seu telemóvel velho e procurou no Facebook por Joana Mendes. Encontrou-a. Doutora Joana Mendes, escritório jurídico especializado em direito da família e violência de gênero. Aveiro. Escreveu-lhe uma mensagem privada. Olá, Joana, sou a Sofia, a tua amiga do secundário. Preciso da tua ajuda urgente. O meu marido está a maltratar-me e não sei o que fazer. Poderias ajudar-me? A resposta chegou 5 minutos depois. Sofia, claro que te ajudo. Amanhã tenho consulta gratuita das 9 horas às 11 horas. Podes vir a Aveiro. A minha morada é a Avenida dos Combatentes, número 1500, bairro do Forte. Vou ajudar-te a sair disto. Pela primeira vez em anos, Sofia adormeceu com um sorriso nos lábios. Mas Diogo tinha uma surpresa que mudaria tudo para o dia seguinte. Na manhã seguinte, terça-feira, Sofia levantou-se cedo para preparar o pequeno almoço de Diogo. Tinha planeado dizer-lhe que iria visitar uma prima em Aveiro para poder ver Joana sem levantar suspeitas. Diogo desceu as escadas já vestido com a sua camisa nova a rever o seu telemóvel. Parecia nervoso. Sofia, hoje tenho a apresentação mais importante da minha carreira. Uns investidores de Lisboa vão decidir se dão o contrato de contabilidade ao meu escritório. Estamos a falar de um contrato de 2 milhões de euros anuais. Que bom, meu amor, vai correr muito bem, disse Sofia, servindo-lhe ovos com feijão. Por isso preciso que hoje te comportes bem. Nada de estar a incomodar com chamadas ou mensagens. E nada de andar a gastar dinheiro em disparates. Diogo levantou-se e deu-lhe um beijo forçado na testa, como se fosse uma criança.
Se tudo correr bem, talvez no próximo mês te dê 50 euros extra para comprares algo bonito. Sofia sentiu náuseas. Diogo falava de um contrato de 2 milhões de euros anuais e oferecia-lhe 50 euros extra, como se fosse uma grande concessão. Quando Diogo foi para o escritório e as crianças para a escola, Sofia conduziu os 120 quilômetros até Aveiro com o coração a bater forte. O escritório de Joana estava num edifício moderno do centro histórico de Aveiro. Quando Sofia entrou, encontrou-se com a sua amiga do secundário, agora transformada numa mulher segura de 35 anos, vestida profissionalmente e com um sorriso caloroso. Sofia, amiga, há quanto tempo? Joana abraçou-a forte. Mas estás muito magra. Estás bem? Sentaram-se no escritório de Joana, que tinha diplomas nas paredes e uma biblioteca cheia de códigos legais. Sofia contou-lhe tudo: o controlo do dinheiro, as humilhações, os 50 euros semanais, as idas forçadas ao banco. Joana tomava notas num caderno legal. Sofia, o que me estás a descrever chama-se violência econômica. É um crime federal em Portugal desde 2007. O teu marido está a cometer um crime. A sério? Mas ele nunca me bateu? A violência não é só física. Diogo está a isolar-te, a controlar os teus recursos, a limitar a tua autonomia. Isso é violência psicológica e econômica, e é suficiente para uma denúncia. Joana explicou-lhe que, segundo a Lei Geral de Acesso das Mulheres a uma Vida Livre de Violência, Diogo podia enfrentar entre 6 meses e 4 anos de prisão. Mas precisamos de evidências. Tens alguma gravação, alguma mensagem, algo? Não, mas a minha mãe disse-me para começar a gravar. Perfeito. A partir de hoje grava tudo. Cada conversa sobre dinheiro, cada humilhação, cada vez que te controlar. Também precisamos de documentar o estado das contas bancárias. Joana deu-lhe um pequeno dispositivo de gravação que parecia uma caneta. Isto grava até 8 horas contínuas. Usa-o todos os dias e também tira fotos dos talões do banco, de tudo o que gastas versus o que ele gasta. Joana, tenho medo. Se o Diogo souber. Por isso temos de ser muito cuidadosas. Enquanto juntamos evidências, não lhe digas nada. Comporta-te normalmente, mas a partir de hoje documenta tudo. Bis. A viagem de regresso a Coimbra sentiu-se diferente. Sofia tinha a esperança real pela primeira vez. Chegou a casa justo quando Diogo estava a entrar com um sorriso gigante na cara. Sofia, consegui. Deram-me o contrato. Diogo levantou-a e girou-a no ar. 2 milhões de euros anuais durante 3 anos. Somos ricos. Que maravilha, meu amor. Sofia fingiu emoção. Isto significa que já não teremos problemas de dinheiro. O sorriso de Diogo desvaneceu-se um pouco. Bem, não é tão simples. Isto é para investimentos, para fazer crescer o negócio. Mas sim, talvez possa subir-te para 60 euros semanais. 60 euros. De um contrato de 2 milhões anuais, Diogo considerava justo dar-lhe 10 euros extra por semana. Sofia sentiu que o estômago se lhe revirava, mas sorriu. Vamos celebrar, disse Diogo. Liguei para os sócios do escritório. Vemo-nos no restaurante O Celeiro às 8. Põe o teu vestido azul, aquele que te comprei há 2 anos. Essa noite, no restaurante mais caro de Coimbra, Sofia sentou-se em silêncio enquanto Diogo exibia o seu sucesso com os seus sócios. A conta foi de 320 euros, mais de 5 semanas do dinheiro que Diogo lhe dava. A minha esposa não entende de negócios, disse Diogo a Ricardo Silva, o seu sócio. Por isso eu gero todo o dinheiro. As mulheres são boas para gastar, não para administrar. Os outros homens riram.
As suas esposas, incomodadas, sorriram por compromisso. Sofia apertou a sua mala, onde tinha escondida a caneta gravadora. Tudo tinha ficado registrado. Quando chegaram à casa, Diogo estava eufórico pelo álcool e pelo sucesso. Dirigiu-se ao escritório e abriu o seu portátil. Sofia, vem cá, vou te ensinar uma coisa. No ecrã estava o extrato da conta bancária. Sofia viu números que jamais tinha imaginado. 83 mil euros em poupanças, 35 mil em conta corrente, mais um investimento de 200 mil euros num fundo, mais de 300 mil euros, e Diogo dava-lhe 50 euros semanais. Vês? Por isso não precisas de trabalhar, eu encarrego-me de tudo. Diogo fechou o portátil. Mas isto não significa que te tornes gastadora, o dinheiro cuida-se. Essa noite Sofia deitou-se com a gravadora escondida debaixo da almofada. Diogo tinha confessado o seu controle financeiro à frente de testemunhas e tinha mostrado a sua riqueza real. Mas no dia seguinte, Diogo faria algo que cruzaria a linha definitivamente. Chamada à ação. Diogo cruzou a linha. O que acham que ele vai fazer quando descobrir que Sofia o estava a gravar? E como Sofia vai reagir a esta escalada de violência? Deixem as vossas opiniões e pensamentos. A confrontação final e o pedido de socorro. Na quarta-feira de manhã, Sofia acordou com uma sensação estranha. Diogo já se tinha levantado e ouvia ruídos na cozinha. Quando desceu, encontrou-o sentado à mesa com uma cara que não lhe tinha visto antes, fria, calculista. Senta-te, disse-lhe Diogo, sem levantar o olhar do seu telemóvel. Sofia sentou-se à sua frente, com o coração a começar a bater mais rápido. Na mesa havia 3 talões do banco, um de segunda-feira, outro de terça-feira e um do domingo anterior. Podes explicar-me isto? Diogo pôs o dedo sobre o talão de segunda-feira. Aqui diz que alguém consultou o saldo da minha conta. Às 10h15 da manhã de segunda-feira. Eu estava no escritório. Quem mais conhece o meu NIF? Sofia sentiu que a sua boca secava. Segunda-feira tinha sido quando Diogo a levou ao banco, e ela viu acidentalmente quando ele marcou o seu número secreto, 295, a data de nascimento do Tiago. Não sei do que falas, Diogo. Eu estava aqui em casa. Ah, sério? Diogo tirou o seu telemóvel e mostrou-lhe o ecrã. Porque aqui na minha aplicação do banco, diz que na terça-feira alguém também consultou o saldo. Às 3h, justamente quando tu tinhas o carro. Sofia ficou gelada. Não sabia que Diogo podia ver essa informação do seu telemóvel. Terça-feira, depois de deixar as crianças na escola, tinha passado por um multibanco para verificar se realmente tinha tanto dinheiro como tinha visto na noite anterior no seu portátil. Diogo, eu não... Não me mintas! Diogo levantou-se bruscamente, atirando a cadeira para trás. Viste-me marcar o meu NIF na segunda-feira e depois foste espiar-me. Quem te disse para fazeres isso? A tua mãe? Alguma das tuas amigas invejosas? Diogo, por favor, baixa a voz. As crianças. As crianças o quê? As crianças vão aprender que a mãe é uma mentirosa e uma espiã. Diogo começou a caminhar em círculos pela cozinha como um animal enjaulado. Sofia nunca o tinha visto assim. Tinha os punhos cerrados e a veia do pescoço marcava-se. Sabes que mais, Sofia? Acabou. Já não há mais dinheiro semanal. Agora vens comigo todos os dias ao banco e quando precisares de algo, pedes-me permissão primeiro. Diogo, isso é impossível. Tenho de comprar comida para as crianças, levá-los ao médico. Ah, sim? E quem diz que vais continuar a fazer isso? Diogo aproximou-se perigosamente. A partir de hoje, eu compro a comida, eu levo as crianças ao médico,
Tu ficas nesta casa e não sais sem a minha permissão. Sofia levantou-se da cadeira sentindo pânico real pela primeira vez. Diogo, estás a exagerar. Só queria saber. Queria saber o que? Diogo agarrou-a pelo braço forte. Queria saber quanto dinheiro tenho para planear como mo tirar, para contar à tua família o quão mal te trato? Não, só queria ser uma esposa ingrata. E Diogo apertou mais forte o seu braço. Eu trabalho como um animal para te dar uma casa, comida, uma vida cômoda, e tu espionas-me como se fosse um criminoso. O aperto de Diogo tornou-se doloroso. Sofia tentou soltar-se. Diogo, estás a magoar-me. Estou a magoar-te? Diogo puxou-a para ele. Sofia, tu não sabes o que é magoar. Tu não sabes o que é trabalhar 12 horas por dia para manter uma família ingrata. Nesse momento, Tiago desceu as escadas de pijama, a esfregar os olhos. Papá, por que estão a gritar? Diogo largou bruscamente o braço de Sofia e mudou a sua expressão como se fosse um interruptor. Não estamos a gritar, campeão. Papá e mamã só estavam a falar de coisas de adultos. Vai tomar o pequeno almoço. Tiago olhou para sua mãe com preocupação. Sofia tinha lágrimas nos olhos e esfregava o braço onde Diogo a tinha agarrado. Mamã, estás bem? Sim, meu amor. Vamos preparar-te o pequeno almoço. Diogo foi para o trabalho sem dizer adeus. Sofia ficou na cozinha a tremer. Quando levantou a manga da blusa, viu as marcas vermelhas dos dedos de Diogo no seu braço. Para a tarde, essas marcas seriam nódoas negras. Levou as crianças para a escola com manga comprida, embora fizesse calor. No caminho de regresso, parou numa farmácia e comprou maquilhagem corretora. Não podia permitir que ninguém visse as marcas. Essa tarde, quando foi buscar Tiago e Leonor, a professora de Tiago, a dona Ana Matos, aproximou-se dela. Dona Sofia, podíamos falar um momento. Sentaram-se num banco do pátio escolar enquanto as crianças brincavam. Notei que o Tiago está muito distraído ultimamente. Esta manhã chegou triste e perguntou-me se era normal que os pais gritassem com as mães. Sofia sentiu que o coração se lhe partia. Os seus filhos estavam a sofrer as consequências da violência em casa. É que o Diogo tem estado muito estressado com o trabalho, dona Sofia. A professora interrompeu-a gentilmente. Eu dou aulas há 15 anos, já vi muitos casos. Se a senhora precisar de ajuda, há lugares onde a podem apoiar. Deu-lhe um papel dobrado. É o número do Centro de Justiça para as Mulheres de Coimbra. Estão abertos 24 horas e também há o número do Instituto de Apoio à Criança. Não tem de passar por isto sozinha. Essa noite, Diogo chegou tarde, outra vez a cheirar a cerveja. Sofia já tinha deitado as crianças e estava a ver televisão na sala quando ele entrou. Sentou-se junto a ela no sofá e acariciou-lhe o cabelo. Sabes que mais, meu amor? Hoje estive a pensar. Talvez tenha sido muito duro contigo esta manhã. Sofia não respondeu. Diogo continuou a falar com uma voz falsa, doce. É que me preocupo contigo. O dinheiro é uma responsabilidade muito grande. Por isso prefiro geri-lo eu, para te proteger. Diogo levantou-lhe o queixo para que o olhasse. Perdoas-me? Sofia assentiu, mas por dentro algo tinha mudado para sempre. Diogo tinha cruzado a linha. Tinha-lhe posto as mãos em cima com violência. Essa noite, quando Diogo adormeceu, Sofia foi à casa de banho e tirou fotos das nódoas negras no braço com o seu telemóvel. Depois guardou a gravadora e ligou para o número que lhe tinha dado a professora. Centro de Justiça para as Mulheres. Boa noite. Olá, sussurrou Sofia. Acho que preciso de ajuda. A mulher do outro lado da linha tinha uma voz calorosa e profissional. Está no lugar certo. Está em perigo imediato? Não sei. O meu marido hoje agarrou-me o braço com muita força e controla-me todo o dinheiro.
Pode falar agora ou precisa que a liguemos amanhã? Amanhã. Ele está a dormir, mas não posso arriscar-me. Perfeito. Amanhã, às 10 da manhã, temos espaço para uma consulta. Conhece a morada? Sofia anotou tudo num papel que escondeu dentro de um livro de cozinha. Pela primeira vez em 11 anos de casamento, Sofia sentiu-se pronta para lutar. Chamada à ação. Sofia finalmente agiu. O que acham que vai acontecer no Centro de Justiça para as Mulheres? E Diogo, como vai reagir quando souber da denúncia? Deixem os vossos comentários e previsões. A denúncia e a verdade revelada. Na quinta-feira de manhã, Diogo acordou de excelente humor. O sucesso do contrato deixava-o eufórico e parecia ter esquecido completamente o incidente do dia anterior. Bom dia, meu amor, disse a Sofia, dando-lhe um beijo na bochecha enquanto ela preparava café. Sabes que mais? Para celebrar o contrato este fim de semana, vamos almoçar em casa dos meus pais em Aveiro. Quero mostrar a todos como me está a correr. Sofia assentiu sem muito entusiasmo. Os pais de Diogo, Sr. Carlos Mendes, 70 anos, e Dona Laura Silva, 66 anos, sempre a tinham tratado como se não fosse suficiente para o seu filho, o bem-sucedido contabilista. E põe o vestido azul de que gostas, acrescentou Diogo. Quero que estejas bonita para a ocasião. Depois de Diogo ir para o escritório e as crianças para a escola, Sofia conduziu até ao Centro de Justiça para as Mulheres na Avenida Fernando Namora. Era um edifício moderno com jardins e uma entrada discreta. A doutora Teresa Oliveira, 45 anos, uma mulher com ar maternal, mas firme, recebeu-a no seu escritório. Sofia, obrigado por ter vindo. Conte-me o que se passa. Sofia mostrou-lhe as fotos das nódoas negras que já tinham ficado roxas. Também lhe contou sobre o controlo do dinheiro e mostrou-lhe os talões bancários que tinha guardado. A senhora sabe quanto o seu marido ganha exatamente? Tem um contrato novo de 2 milhões de euros anuais, mais o que já ganhava no escritório. Deve ser uns 150 mil euros por mês, talvez mais, e assim dá-lhe 50 euros semanais. Agora já nem isso. Ontem disse-me que tenho de lhe pedir permissão para tudo. A doutora Teresa tomou notas detalhadas. Sofia, segundo a Lei Geral de Acesso das Mulheres a uma Vida Livre de Violência, a senhora está a viver violência econômica, psicológica e agora também física. Podemos iniciar um processo legal imediatamente. Explicou-lhe que podiam solicitar uma ordem de proteção que obrigaria Diogo a dar-lhe uma pensão de alimentos justa e lhe proibiria de se aproximar dela se houvesse ameaças. Mas preciso que entenda algo importante. Uma vez que iniciarmos este processo, não há volta atrás. Diogo vai saber que a senhora está a tomar ação legal. O que vai acontecer com os meus filhos? A senhora tem direito à custódia temporária enquanto se resolve o caso, e ele terá de pagar pensão de alimentos real, baseada nos seus rendimentos reais. A advogada deu-lhe um telemóvel de emergência. Se em qualquer momento se sentir em perigo, marque este número. Temos um refúgio temporário onde pode ficar com os seus filhos, se for necessário. Sofia regressou à casa com a mente a girar. Tinha todas as ferramentas para agir, mas o medo paralisava-a. E se Diogo se tornasse mais violento? E se perdesse os seus filhos? Essa tarde, quando foi buscar as crianças, encontrou-se com uma cena que a encheu de fúria. Diogo estava na escola a falar com a diretora. Dona Sofia. A diretora aproximou-se dela. O seu marido veio avisar-nos que a partir de amanhã só ele pode ir buscar as crianças. Diz que a senhora está a ter alguns problemas emocionais. Sofia sentiu que o mundo lhe caía em cima. Diogo estava a começar a isolá-la completamente. Diretora,
Eu estou perfeitamente bem. O papá diz que a mamã está doente. Interrompeu Leonor, abraçando a perna de Diogo. É verdade, mamã? Diogo sorriu com aquela falsa amabilidade que Sofia conhecia tão bem. A minha esposa tem estado muito estressada ultimamente. Como bom marido, só quero cuidar dela e garantir que descanse. No caminho para casa, Diogo conduziu em silêncio enquanto as crianças falavam no banco de trás. Quando chegaram, mandou Tiago e Leonor fazer os trabalhos de casa e dirigiu-se a Sofia. Acreditaste que eu não me ia aperceber? Sofia sentiu que o sangue lhe gelava. De que falas? Ontem perguntaste pelo Centro de Justiça para as Mulheres no teu telemóvel. Revistei o teu histórico de navegação. Diogo tirou o telemóvel de Sofia da sua mala. Também vi que guardaste o número de uma tal doutora Teresa Oliveira. Acreditaste que eu era tonto? Sofia tentou manter a calma. Diogo só estava a investigar sobre uns programas do governo. Não me mintas? Diogo atirou o telemóvel contra a parede. Foste denunciar-me, depois de tudo o que fiz por ti. O telemóvel partiu-se em pedaços. Sofia viu como a sua única linha de comunicação com o exterior desaparecia. Diogo, por favor, as crianças... As crianças o quê? As crianças vão aprender que a mãe é uma ingrata que quer destruir a sua família. Diogo aproximou-se dela ameaçadoramente. Sabes o que vai acontecer agora? Vou demonstrar-te o que é realmente o controlo. Foi até o seu escritório e regressou com um cofre. Lá dentro estavam as chaves do carro, todos os documentos importantes da casa, os cartões de crédito, tudo. A partir deste momento, tu não sais desta casa sem a minha permissão. Não conduzes, não tens dinheiro, não tens telemóvel. Se quiseres comunicar com alguém, pedes-me permissão primeiro. Diogo, isso é sequestro? Isso é ser o chefe desta família? Diogo gritou-lhe na cara. E se não gostas, aí está a porta. Mas vais-te sem as crianças e sem um cêntimo. Nesse momento, Tiago apareceu na sala. Por que estão a gritar outra vez? Diogo, como sempre, mudou o seu tom imediatamente. Não se passa nada, filho. Mamãe e papá só estão a conversar. Mas Tiago, de 8 anos, já não era tão fácil de enganar. Papá, por que partiste o telemóvel da minha mamã? Diogo olhou para os pedaços do telemóvel no chão e depois para o seu filho. Porque a mamãe está de castigo. Às vezes os adultos também precisam de castigos quando se portam mal. Sofia viu o horror nos olhos de Tiago. O seu filho estava a aprender que estava tudo bem que um homem controlasse e castigasse uma mulher. Essa noite, Sofia deitou-se sabendo que tinha chegado ao ponto de não retorno. Diogo tinha mostrado a sua verdadeira cara. Já não havia volta atrás. Mas o que Diogo não sabia era que Sofia tinha estado a gravar tudo com a caneta que lhe tinha dado Joana, e também tinha um plano que ele jamais veria chegar. Chamada à ação. A situação está desesperadora para Sofia. Qual será o seu plano para escapar? E o que acontecerá a Diogo quando a verdade vier à tona? Deixem as vossas opiniões e previsões. A fuga ousada e o arresto do agressor. Na sexta-feira de manhã, Diogo acordou Sofia às 5h30. Levanta-te, vamos para Aveiro, para a casa dos meus pais. Quero sair cedo para evitar o trânsito. Sofia vestiu-se como um autômato. Diogo tinha posto todas as chaves, documentos e cartões numa mala que levava consigo. Ela estava completamente sob o seu controle, ou assim ele acreditava. Durante a viagem de 2 horas para Aveiro, Diogo falou sem parar sobre o seu sucesso profissional, como se o dia anterior não tivesse acontecido nada. As crianças iam a dormir no banco de trás.
Os meus pais vão ficar muito orgulhosos quando lhes contar do contrato de 2 milhões. Sempre souberam que eu chegaria longe. Sofia olhava pela janela sem responder. Na sua mente repassava o plano que tinha estado a formar toda a noite. A casa dos pais de Diogo ficava no bairro da Senhora da Agonia, uma zona residencial de Aveiro. Sr. Carlos Mendes, 70 anos, e Dona Laura Silva, 66 anos, receberam a família com abraços e gritos de alegria. Meu filho bem-sucedido, Dona Laura abraçou Diogo. Sabia que algum dia serias rico. Durante o almoço, Diogo exibiu o seu novo contrato enquanto Sofia servia a mesa e cuidava para que as crianças comessem bem. Como sempre, era invisível para a família de Diogo. 2 milhões de euros anuais, repetia Diogo. E isso é só o começo. Em 5 anos vamos ser milionários de verdade. E a Sofia? Perguntou o Sr. Carlos. Já vai começar a trabalhar para ajudar com as despesas? Diogo riu com desprezo. Sofia a trabalhar? Papá, ela não sabe nem fritar um ovo direito. É melhor que fique em casa a cuidar das crianças. Além disso, eu ganho o suficiente para todos. Tens razão, filho, apoiou Dona Laura. Uma mulher de idade cuida do seu lar. A minha Sofia é muito afortunada por ter um marido tão trabalhador. Sofia apertou os punhos por debaixo da mesa. A família de Diogo falava dela como se não estivesse presente. Depois do almoço, enquanto Diogo e o seu pai viam futebol na sala, Dona Laura levou Sofia para a cozinha para lavar a louça. Sofia, minha filha, vejo-te muito calada. Tudo bem? Por um momento, Sofia considerou contar-lhe tudo à sua sogra, mas recordou as vezes anteriores que tinha tentado procurar apoio na família de Diogo. Sempre a faziam sentir como se fosse ela o problema. Estou bem, senhora, só um pouco cansada. É normal, minha filha. Ser esposa e mãe é muito cansativo. Por isso tens de agradecer que o Diogo se encarregue de tudo. Há homens que deixam que as suas esposas se preocupem com o dinheiro e os problemas. O Diogo protege-te de tudo isso. Proteger-me, pensou Sofia. Essa é a palavra que usam para justificar o controlo. Às 6 da tarde, quando estavam prontos para regressar a Coimbra, Diogo recebeu uma chamada de trabalho. A sério? Ao sábado? Diogo afastou-se do grupo para falar em privado. Está bem, vou para lá, é muito importante. Quando desligou, aproximou-se de Sofia. Tenho de regressar ao escritório. Os investidores de Lisboa querem rever uns documentos antes de segunda-feira. Vais ter de ficar aqui com as crianças até amanhã à noite. Mas, Diogo, não há mas. Isto é trabalho. A minha mãe vai cuidar de ti muito bem. Diogo despediu-se de todos e foi-se no carro, deixando Sofia sem transporte em casa dos seus sogros. Essa noite, enquanto as crianças dormiam no quarto de visitas, Sofia ficou acordada na cama a olhar para o teto. Dona Laura roncava no quarto ao lado. O Sr. Carlos via televisão na sala. Sofia tirou a pequena gravadora que tinha mantido escondida todo este tempo. Tinha horas de gravações. Diogo a humilhá-la, a controlar o dinheiro, a gritar-lhe, a ameaçá-la. Também tinha as fotos das nódoas negras e todos os talões bancários. Mas o mais importante, recordou que no carro, Diogo tinha falado com alguém do trabalho sobre uma reunião ao sábado, uma reunião com jornalistas e funcionários do governo de Coimbra para formalizar o contrato. Diogo ia estar numa reunião pública, com imprensa, no sábado de manhã. Sofia sorriu pela primeira vez em dias. Era o momento perfeito, às 5 da manhã de sábado. Quando todos em casa continuavam a dormir, Sofia saiu sorrateiramente. Apanhou o autocarro das 5h45 de Aveiro para Coimbra.
A viagem demorava 2 horas. Às 8 da manhã, estava no Centro de Justiça para as Mulheres. A doutora Teresa Oliveira esperava-a. Sofia está pronta para isto? Mais do que pronta. Entregou-lhe a gravadora, as fotos, os documentos, tudo. Diogo vai estar numa reunião pública no Hotel Vila Galé Coimbra às 10 da manhã para ver jornalistas do Jornal de Coimbra e funcionários do governo. A doutora Teresa sorriu. Perfeito. Vamos fazer isto da maneira correta, com toda a lei do nosso lado. Às 9h45, 2 patrulhas da polícia de Coimbra estacionaram em frente ao Hotel Vila Galé Coimbra. Os agentes tinham um mandado de captura contra Diogo Silva por violência doméstica e violência econômica. Dentro do hotel, Diogo estava na mesa principal, vestido com o seu melhor fato, a sorrir para as câmaras, enquanto assinava o contrato milionário. Senhor Silva, disse o repórter do Jornal de Coimbra, o que significa este contrato para o seu futuro? Significa que a minha família e eu vamos ter a vida que merecemos. Diogo sorriu com arrogância. Trabalhei muito duro para chegar até aqui. Nesse momento, os policiais entraram no salão. Diogo Silva. Diogo virou-se confuso. Sim, sou eu. O que se passa? Fica detido por violência doméstica agravada e violência econômica. Tem o direito de permanecer em silêncio. O salão ficou em completo silêncio. As câmaras continuaram a gravar. Os flashes dos fotógrafos iluminaram o momento exato em que Diogo, o homem que exibia ser bem-sucedido e poderoso, era algemado à frente de todos os seus sócios, clientes e da imprensa. Isto é um erro, gritou Diogo enquanto os policiais o levavam. Eu não fiz nada de mal, sou um homem de negócios respeitável. Mas as câmaras seguiram-no até a porta, registrando cada segundo da sua humilhação pública. Chamada à ação. Diogo foi apanhado. O que acham que vai acontecer a seguir? A Sofia vai conseguir reconstruir a sua vida e ajudar outras mulheres? Deixem os vossos comentários e previsões. O novo amanhã de Sofia. Liberdade, propósito e legado. No dia seguinte, a foto de Diogo a ser preso apareceu na primeira página do Jornal de Coimbra com o título Contabilista de sucesso detido por violência doméstica em plena assinatura de contrato milionário. A notícia tornou-se viral nas redes sociais. O homem que tinha humilhado a sua esposa durante anos finalmente tinha recebido o seu castigo na própria pele. 3 meses depois da prisão de Diogo, Sofia Costa acordou no seu novo apartamento no bairro Portela, sem o nó no estômago que a tinha acompanhado durante 11 anos. O sol entrava pelas janelas sem cortinas grossas que bloqueassem a luz. Diogo sempre tinha preferido a casa escura. Dizia que poupava eletricidade. Agora Sofia tinha todas as janelas abertas. O apartamento era pequeno, 2 quartos, uma sala de estar, jantar, cozinha equipada e uma casa de banho. 80 metros quadrados versus os 250 metros da casa em Celas, mas cada metro quadrado era seu. Ninguém lhe dizia a que horas acender as luzes, o que podia comprar ou quando podia sair. A renda custava 850 euros mensais. Com a pensão de alimentos de 150 euros que o juiz tinha ordenado que Diogo pagasse para Tiago e Leonor, Sofia tinha o suficiente para viver com dignidade pela primeira vez em mais de uma década. Mamã, hoje posso convidar o Ricardo para brincar? Perguntou Tiago, enquanto tomava o pequeno almoço com cereais. Tinha 9 anos agora e tinha voltado a ser a criança alegre que era antes de Diogo começar com os seus gritos constantes. Claro, meu amor, mas primeiro terminamos o trabalho de matemática. Era sábado de manhã. Antes, os sábados significavam que Diogo acordava de mau humor, criticava o pequeno almoço e levava o carro para ir com os seus amigos, deixando Sofia presa em casa com as crianças.
Agora os sábados eram para ir ao parque, ao cinema ou simplesmente para estar em casa sem andar nas pontas dos pés. O telefone tocou. Era Joana Mendes, a sua advogada e amiga recuperada. Sofia, como estás? Tenho notícias do julgamento? Diz-me, Joana. O juiz proferiu sentença final ontem. Diogo recebeu 2 anos de prisão efetiva por violência doméstica agravada, mais 18 meses por violência econômica. Não vai sair antes de 3 anos e meio. E quando sair, tem proibido aproximar-se a menos de 500 metros de ti e das crianças. Sofia sentiu um alívio profundo. 3 anos e meio sem ter de se preocupar em encontrá-lo no supermercado, na escola das crianças ou em qualquer lugar. A mais, continuou Joana. O escritório de contabilidade processou-o por danos à imagem corporativa. Perderam o contrato de 2 milhões de euros pelo escândalo. Diogo tem de lhes pagar uma multa de 300 mil euros. E como vai pagar isso da prisão? Vão penhorar os seus bens, a casa de celas, o carro, os investimentos, tudo. Mas não te preocupes, as crianças têm direito legal à pensão de alimentos, independentemente de ele estar na prisão. O Estado responsabiliza-se se ele não puder pagar. Depois de desligar, Sofia sentou-se na sua pequena sala para processar a informação. Diogo, o homem que a tinha humilhado dizendo-lhe que era uma inútil que não sabia administrar dinheiro, tinha perdido tudo pela sua própria violência e arrogância. No domingo, como todos os domingos há 2 meses, Sofia levou Tiago e Leonor a visitar Diogo ao Centro de Readaptação Social de Coimbra. As visitas eram de 1 hora, das 15 horas às 16 horas, numa sala com mesas de plástico e vigilância constante. Diogo tinha mudado fisicamente, tinha perdido 15 quilos, tinha o cabelo grisalho que antes tingia religiosamente todos os meses e usava o uniforme laranja dos reclusos. Mas o que mais tinha mudado era a sua atitude. Já não era o homem arrogante que exibia o seu sucesso. Parecia pequeno, derrotado. Olá, papá! Leonor correu para o abraçar. Aos 6 anos não entendia completamente por que é que o papá vivia ali, mas sabia que tinha feito coisas más. Olá, minha princesa! Como está a tua nova escola? Gosto muito. A minha professora chama-se Dona Ana e é muito bonita. E a mamã comprou-me lápis de cor novos de 64 pontas. Diogo olhou para Sofia com uma mistura de surpresa e dor. 64 cores custavam mais de 20 euros. Era o tipo de gasto desnecessário que ele jamais teria permitido. Como estão economicamente? Perguntou Diogo a Sofia, tentando soar casual. Estamos bem. Melhor do que bem. Estás a trabalhar? Sim, abri um café na Avenida de Portugal. Diogo franziu o sobrolho. Um café? Com que dinheiro? Com o dinheiro da pensão que nos mandas e com as minhas poupanças. Quais poupanças? Tu nunca tiveste poupanças. Sofia sorriu pela primeira vez nessa visita. As poupanças que fiz vendendo as joias que me deste nos nossos aniversários, o anel de noivado, os brincos de pérolas, a pulseira de ouro, tudo o que dizias que era um investimento para o futuro. Diogo ficou calado. Sofia tinha vendido joias no valor de 4.500 euros, dinheiro que ele pensava que continuava a ser o seu investimento. Diogo, preciso de te perguntar algo importante. As crianças estão a começar terapia psicológica para processar tudo o que viveram em casa. A psicóloga diz que é importante que eles saibam que tu reconheces que o que fizeste esteve mal. Eu nunca bati nas crianças. Não se trata de bater. Trata-se de terem visto como me tratavas. Tiago pensava que era normal que os homens gritassem com as mulheres.
Leonor perguntava-me por que é que eu estava sempre triste. Diogo olhou para os seus filhos, que estavam a desenhar em folhas que lhes tinha dado um guarda. Não pensei que se apercebessem. As crianças apercebem-se de tudo. Podes dizer-lhes que o papá fez com a mamã esteve mal? Que eles não têm culpa de nada? Diogo assentiu com lágrimas nos olhos. Tiago, Leonor, venham cá. As crianças aproximaram-se. O papá quer pedir-vos desculpa. O que fiz à mamã esteve muito mal. Eu magoei-a e fiz com que se sentisse triste e vocês viram isso. Mas quero que saibam que não foi culpa vossa e que não foi culpa da mamã. Foi culpa do papá. Tiago, agora mais maduro, olhou para o seu pai diretamente. Por que é que foste mal com a minha mamã? Porque o papai estava zangado com muitas coisas e, em vez de resolver os meus problemas, paguei-os com a mamã. Isso esteve muito mal. Já não vai ser mal? Não, filho, o papai está a aprender a ser melhor pessoa aqui. Quando terminou a visita, Diogo despediu-se das crianças e disse a Sofia: Sofia, sei que isto não resolve nada, mas quero que saibas que me arrependo. Nestes meses na prisão tive tempo para pensar. Falei com outros homens que estão aqui por coisas parecidas e entendi que o que te fiz foi imperdoável. Diogo, o perdão é algo que eu decidi dar-te para a minha própria paz de espírito, mas isso não significa que vou esquecer ou que vou permitir que magoes os nossos filhos. Entendo. Só quero que saibas que se pudesse voltar atrás... Mas não podes, e eu já não sou a mulher que era. Agora sou livre e vou continuar a ser livre. Na segunda-feira de manhã, Sofia abriu as portas de O Café da Sofia, a sua pastelaria na Avenida de Portugal, número 1234. Era um espaço pequeno de 60 metros quadrados, com 8 mesas de madeira, um balcão de café e uma vitrine com pão doce caseiro. Tinha usado 2.000 euros da venda das joias para o depósito e o primeiro mês de renda, outros 1.500 para equipar a cozinha básica, as mesas e a decoração, e 500 mais para licenças e alvarás. O primeiro mês tinha sido difícil. Só vendia café e pão aos funcionários das redondezas, mas pouco a pouco o boca a boca funcionou. O seu café de borra era especial. Fazia-o com canela de Ceilão autêntica e melado de cana da guarda. O pão doce era receita da sua avó. Conchas, croissants, orelhas, empadas de ananás. Bom dia, dona Sofia, cumprimentou o senhor Afonso, um contabilista que trabalhava num escritório próximo e tomava lá o pequeno almoço todos os dias. Bom dia, senhor Afonso. O de sempre? Café de borra grande e uma concha de chocolate, por favor. Enquanto lhe servia, o senhor Afonso leu em voz alta o título do jornal de Coimbra que trazia debaixo do braço. Ex-contabilista sentenciado a 3 anos e meio por violência doméstica. Lembra-se deste escândalo, dona Sofia, o tipo que prenderam no hotel durante uma assinatura de contrato. Saiu em todas as notícias. Sofia continuou a servir o café como se nada fosse. Sim, lembro-me. Que bom que esse tipo recebeu o seu castigo. Os homens que maltratam as mulheres merecem a prisão. Tem razão, senhor Afonso. O senhor Afonso foi-se embora sem saber que estava a falar com a ex-mulher do homem da notícia. Sofia tinha decidido desde o primeiro dia que no café ela seria simplesmente a dona Sofia, que faz o melhor café da zona. O seu passado era seu e partilhá-lo era a sua decisão. Às 10 da manhã chegou a sua primeira cliente especial do dia. Carla Fernandes, mulher de 28 anos que tinha começado a frequentar o café há 1 mês. Carla sempre chegava com óculos de sol, independentemente de haver sol ou não. Bom dia, Carla. Café americano sem açúcar? Sim, por favor. E podemos falar? Carla sentou-se na mesa do canto, a mais privada.
Sofia levou-lhe o seu café e sentou-se à sua frente. O que se passa, Carla? Carla tirou os óculos. Tinha um olho roxo. O meu namorado ontem à noite bateu-me porque cheguei 15 minutos atrasada do trabalho. Sofia sentiu que o coração se lhe acelerava. Tinha visto esse mesmo olhar de terror e confusão nos seus próprios olhos anos antes. É a primeira vez? Não, mas nunca me tinha batido na cara. Sempre era em lugares onde não se visse. Carla, tu sabes que isso não é normal, certo? Ele diz que é porque me ama muito, que fica com ciúmes porque não quer perder-me. Sofia pegou nas mãos de Carla. Carla, permite-me contar-te algo pessoal? Carla assentiu. Eu vivi 11 anos com um homem que me controlava. Nunca me bateu até aos últimos meses, mas humilhava-me, tirava-me o dinheiro, dizia-me que eu era inútil. Também me dizia que o fazia porque me amava. E o que aconteceu? Um dia apercebi-me de que os meus filhos estavam a normalizar a violência e decidi que era suficiente. Denunciei-o. Agora ele está na prisão e eu sou livre. Carla começou a chorar. Mas eu não sou tão forte como a senhora. Carla, eu também não pensava que era forte, mas a força não é algo que tens, é algo que desenvolves, e desenvolve-se passo a passo. Sofia foi ao balcão e regressou com um cartão. Esta é o cartão da minha advogada, doutora Joana Mendes. É especialista em violência de gênero e é a melhor advogada de Coimbra. Também te vou dar o telefone do Centro de Justiça para as Mulheres. E se ele ficar mais zangado? Carla, os homens violentos sempre escalam. Se hoje te bateu na cara, amanhã pode ser pior. A pergunta não é se vai voltar a acontecer. A pergunta é quão grave vai ser da próxima vez. Carla ficou no café até às 12 horas. Sofia fechou temporariamente e acompanhou-a ao Centro de Justiça para as Mulheres. A doutora Teresa Oliveira, que já conhecia a história de Sofia, recebeu Carla imediatamente. Sofia, disse-lhe a doutora Teresa depois da consulta. Carla vai precisar de muito apoio. Achas que podias ficar atenta a ela? Claro. Também queria dizer-te algo. O teu caso teve muito impacto no distrito. A Assembleia Municipal de Coimbra quer usar a tua história como base para uma nova lei de proteção a mulheres vítimas de violência econômica. Em que sentido? Vai ser mais fácil que as mulheres denunciem violência econômica e vai criar refúgios temporários com financiamento do Estado. Não consigo acreditar. Há mais. Pediram-nos para organizar palestras em escolas secundárias para ensinar as jovens a identificar violência no namoro. Estarias interessada em dar algumas dessas palestras? Sofia sentiu um nó na garganta. A sua dor podia converter-se em prevenção para outras mulheres. Adoraria. Chamada à ação. Sofia está a transformar a sua dor em força para outras mulheres. O que acham que ela vai conseguir com este novo propósito? E como vai ser a sua relação com os filhos? Deixem os vossos comentários e previsões. O legado da esperança. Sofia como farol para as mulheres. Essa tarde, quando foi buscar Tiago e Leonor à escola, encontrou-se com a professora de Tiago, a dona Ana Matos. Dona Sofia, podíamos falar um momento. Sentaram-se num banco do pátio escolar. Queria dizer-lhe que o Tiago mudou muito estes meses. Antes estava muito distraído, às vezes agressivo com outras crianças. Agora é uma criança completamente diferente. Em que sentido? É mais tranquilo, mais concentrado na aula. E há algo mais. Ontem uma menina estava a chorar porque o seu colega lhe tinha tirado o lanche à força. O Tiago aproximou-se e disse-lhe: "Os rapazes não tiram as coisas às raparigas. Isso está mal."
Depois, ajudou a menina a recuperar a sua comida. Sofia sentiu que os seus olhos se enchiam de lágrimas. O Tiago disse-me que a senhora lhes tinha explicado que o que se passava em casa antes não era normal e que os homens devem respeitar as mulheres sempre. É importante que o entendam desde pequenos. Dona Sofia, não sei o que se passou na sua casa antes, mas quero que saiba que o que está a fazer com os seus filhos é admirável. O Tiago vai crescer a ser um homem diferente. Essa noite, durante o jantar, na sua pequena sala de jantar, Sofia viu os seus filhos a fazer os trabalhos de casa enquanto comiam pastéis de bacalhau que ela tinha preparado sem pressa, sem estresse, sem medo. Mamã, disse Leonor, podemos convidar a avó Maria para almoçar no domingo? Claro, meu amor. E podemos fazer bolo de chocolate? Sim, gritou Tiago. Há muito que não fazemos bolo. Sofia recordou que Diogo jamais lhes permitia fazer bolo em casa. Dizia que enchia a casa de cheiros e custava dinheiro desnecessário. Agora fazer bolo era um evento familiar normal. Sabem que mais? Amanhã, depois do café, vamos ao supermercado e compramos tudo para fazer bolo. E já agora compramos gelado para acompanhar. As crianças gritaram de alegria. 3 meses depois, Sofia estava parada frente a 200 estudantes da escola secundária José Falcão. Era a sua 5ª palestra sobre violência no namoro, mas continuava a ficar nervosa. Bom dia, o meu nome é Sofia Costa e venho contar-vos a minha história. Não para que tenham pena de mim, mas para que aprendam a reconhecer os sinais de violência antes que seja demasiado tarde. Contou-lhes tudo, como tinha conhecido Diogo quando ela tinha 22 anos e trabalhava numa boutique, como ele a tinha conquistado sendo atencioso e detalhista, como depois do casamento, pouco a pouco, tinha começado a controlá-la. A violência não começa com um golpe, explicou. Começa quando o teu namorado revê o teu telemóvel porque te ama muito. Quando não te deixa usar certa roupa porque se preocupa contigo. Quando critica as tuas amigas porque só quer proteger-te. Uma estudante levantou a mão. Dona Sofia, o meu namorado às vezes diz-me que sou tonta quando não entendo algo de matemática. Isso é violência? Sim, isso chama-se violência psicológica. Uma pessoa que te ama não te faz sentir tonta, apoia-te para que aprendas. Outra estudante perguntou. Como soube que era o momento de ir embora? Quando vi que os meus filhos estavam a normalizar a violência. Quando o meu filho de 8 anos pensou que era normal que os homens gritassem com as mulheres. Aí soube que tinha de agir. Não tinha medo, tinha terror, mas tinha mais medo que os meus filhos crescessem a pensar que a violência era amor. Depois da palestra, várias estudantes aproximaram-se dela com as suas próprias histórias. Uma contou-lhe que o seu namorado a tinha agredido uma vez por ciúmes. Outra que o seu pai gritava com a sua mãe todos os dias. Sofia deu-lhes cartões do Centro de Justiça para as mulheres e prometeu-lhes que podiam ir ao seu café quando precisassem de falar. 1 ano depois da prisão de Diogo, o café da Sofia tinha se convertido em algo mais do que uma pastelaria. Era um ponto de encontro para mulheres que precisavam de apoio. Sofia tinha posto uma pequena placa discreta na janela. Espaço seguro. Aqui há apoio. Carla, a mulher do olho roxo, tinha deixado o seu namorado violento e agora trabalhava a tempo parcial no café. Havia outras 5 mulheres que frequentavam o lugar e se tinham tornado uma rede de apoio informal. Também chegavam mulheres que simplesmente tinham ouvido a história de Sofia nas notícias ou nas palestras e queriam conhecê-la. Uma tarde chegou uma senhora de uns 50 anos com uma adolescente de 17. A senhora é a dona Sofia que dá as palestras nas escolas secundárias? Sim, sou eu. O meu nome é Rita Antunes. Esta é a minha filha Ana. Ela ouviu a sua palestra na escola há 2 meses. Ana aproximou-se timidamente. Dona Sofia,
Depois da sua palestra, percebi que o meu namorado me estava a maltratar. Eu pensava que era normal porque tinha ciúmes por amor, mas a senhora fez-me entender que não. O que se passou, Ana? Terminei com ele, e quando ele quis forçar-me a voltar, a minha mãe ajudou-me a denunciá-lo. Agora ele tem uma ordem de restrição e não pode aproximar-se de mim. A minha filha tem 17 anos, acrescentou a mãe. A senhora evitou que ela vivesse o que a senhora viveu. Não tenho palavras para lhe agradecer. Sofia abraçou Ana. Ana, tu és a que teve a coragem de agir. Eu só partilhei a minha experiência. Essa noite, Sofia ficou no café depois de fechar, fazendo contas. Em um ano, tinha conseguido poupar 3.500 euros depois de pagar todas as suas despesas. Mais dinheiro do que tinha tido em seu poder em toda a sua vida com Diogo. Mas mais importante do que o dinheiro era o que via no espelho cada manhã. Uma mulher livre, completa, que tinha convertido a sua dor em propósito. Chamada a ação. A influência de Sofia está a crescer. O que acham que vai acontecer a seguir? Ela vai expandir a sua ajuda para outras cidades ou até mesmo a nível nacional? Deixem as vossas opiniões e pensamentos. O legado da Sofia. Uma luta nacional pela liberdade. O seu telemóvel tocou. Era uma mensagem de Joana Mendes. Sofia, podes vir ao meu escritório amanhã? Tenho uma proposta que te vai interessar. No dia seguinte, Sofia conduziu até Aveiro. No escritório de Joana, havia uma mulher que não conhecia. Doutora Margarida Dias, diretora do Instituto de Apoio à Mulher de Coimbra. Sofia, disse a doutora Margarida, temos acompanhado o seu trabalho com as palestras e o apoio que dá no seu café. Queremos oferecer-lhe algo. Que tipo de oferta? Queremos criar o primeiro centro de apoio integral para mulheres em Coimbra, um lugar onde as mulheres possam receber aconselhamento legal, psicológico, apoio econômico e formação profissional. Tudo num só lugar. Parece incrível. Queremos que a senhora seja a coordenadora. O salário seria de 2.000 euros mensais, mais regalias, e podia continuar com o seu café. Só teria de dedicar 20 horas por semana ao centro. Sofia sentiu que o seu coração se acelerava. Mas eu não tenho estudos universitários. Tem algo melhor, interrompeu Joana. Tem experiência real e a confiança das mulheres. Além disso, parte do programa inclui que a senhora estude direito em horário noturno. O instituto pagaria toda a sua licenciatura. Estudar direito? Para que em 5 anos seja uma advogada especializada em violência de gênero como eu. Imagine poder dar palestras, coordenar o centro e representar legalmente as mulheres. Sofia ficou em silêncio por vários minutos. Quando começaria? O centro abre em janeiro do próximo ano. Teria 3 meses para organizar tudo. Aceito. 6 meses depois, Sofia estava a cortar a fita inaugural do Centro de Apoio Integral As Novas Asas. Tinha decidido usar o mesmo nome do seu café. Era um edifício de 2 andares no centro de Coimbra, com consultórios, salas de formação, ludoteca para crianças e uma área de café onde as mulheres podiam relaxar. O evento contou com a presença do presidente da Câmara de Coimbra, deputadas locais, meios de comunicação e mais de 200 mulheres de todo o distrito. Este centro representa a transformação da dor em esperança, disse Sofia no seu discurso inaugural. Há 2 anos eu era uma mulher controlada, humilhada, sem dinheiro próprio. Hoje estou aqui, não para que me admirem, mas para que saibam que a saída existe. No público estavam Carla, que agora coordenava o café original, o Café da Sofia. Ana, a estudante que tinha terminado com seu namorado violento e agora estudava psicologia. A doutora Teresa Oliveira do Centro de Justiça.
e muitas outras mulheres cujas vidas tinham sido tocadas pela história de Sofia. Também estavam Tiago e Leonor, agora com 17 e 14 anos, com t-shirts que diziam: "A minha mamã é a minha heroína". Dona Maria, a mãe de Sofia, chorava de orgulho na primeira fila. Essa noite, depois de todos irem embora, Sofia ficou sozinha no seu escritório do centro. Na sua secretária tinha uma foto dos seus filhos, o título do curso de promotora em Direitos das Mulheres que tinha terminado e a carta de aceitação à faculdade de Direito, onde começaria a estudar em agosto. O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. "Dona Sofia, o meu nome é Filipa Tavares. Tenho 24 anos e vivo em Santarém. Vi a notícia do centro no Facebook. O meu marido controla meu dinheiro e não me deixa trabalhar. Pode ajudar-me mesmo não vivendo em Coimbra?" Sofia sorriu e escreveu de volta: "Filipa, não estás sozinha. Mesmo que estejas em Santarém, podemos ajudar-te. Amanhã ligo-te e vemos que opções há na tua cidade. Enquanto isso, guarda este número e liga-me se estiveres em perigo, dia ou noite." Era a mensagem número 236 desse tipo que tinha recebido nos últimos meses. Mulheres de todo Portugal que tinham ouvido a sua história e pediam ajuda. 2 anos depois, Sofia Costa estava no segundo semestre do curso de Direito, com média de 18. O seu centro, As Novas Asas, tinha atendido mais de 500 mulheres. 82 tinham saído de relações violentas. 120 tinham conseguido trabalho. 31 tinham apresentado queixas legais. Diogo tinha saído da prisão 6 meses antes, depois de cumprir 3 anos de sentença. Quando saiu, procurou trabalho em vários escritórios de contabilidade em Coimbra. Mas o seu registro criminal e a fama do escândalo fizeram com que ninguém o contratasse. Finalmente, tinha conseguido trabalho como auxiliar de contabilidade numa pequena empresa em Aveiro, ganhando 1.200 euros mensais. Menos do que agora ganhava Sofia só no centro, sem contar os lucros do café original. As visitas às crianças tinham sido irregulares. Diogo parecia incomodado no seu novo papel de pai visitante e muitas vezes cancelava os domingos com desculpas de trabalho. Tiago, agora com 12 anos, tinha começado a questionar as ausências do seu pai. "Mamã, por que é que o papá já quase não vem ver-nos?" "Não sei, meu amor. Talvez esteja ocupado a adaptar-se à sua nova vida." "Achas que o papá se arrepende de verdade do que nos fez?" Sofia sentou-se junto ao seu filho no sofá da sua sala. "Tiago, algumas pessoas arrependem-se de verdade e mudam. Outras só se arrependem das consequências dos seus atos. Não sabemos qual é o caso do papá." "A ti dói-te que ele já não venha?" "Não, meu amor, já não. Há muito tempo que aprendi que a minha felicidade não depende do papá. Depende de mim, de vocês, das decisões que tomamos todos os dias." Uma tarde de sexta-feira, enquanto Sofia revia processos no seu escritório do centro, a sua assistente tocou à porta. "Sofia, há uma mulher que quer falar contigo. Diz que é urgente." Entrou uma mulher de uns 30 anos, elegantemente vestida, mas com os olhos vermelhos de ter chorado. "É a doutora Sofia Costa?" "Sim, sou eu. Em que posso ajudá-la?" "O meu nome é Maria Silva." Sofia sentiu que o sangue lhe gelava. "Silva, sou a irmã do Diogo." Sofia não via Maria desde antes do divórcio. Diogo tinha conseguido que toda a sua família a odiasse, convencendo-os de que ela era uma má esposa que tinha destruído um bom casamento. "O que precisas, Maria?" "Preciso de te pedir desculpa." Maria sentou-se e começou a chorar.
Durante anos acreditei na versão do Diogo. Pensei que tu eras uma esposa ingrata que tinha inventado histórias para lhe tirar dinheiro. Mas há 6 meses, o Diogo foi viver comigo quando saiu da prisão. E, Sofia, em 6 meses vi como ele trata a minha esposa, como me fala a mim, como se comporta com os meus filhos. É um homem violento, controlador, cruel. O que se passou especificamente? Grita com a minha esposa porque não sabe cozinhar como deve ser. Proibiu os meus filhos de fazerem barulho quando ele está a ver televisão. E a mim, disse-me que sou uma tonta que sustenta um inútil, referindo-se ao meu marido. Maria secou as suas lágrimas. Sofia, apercebi-me de que tu disseste a verdade o tempo todo e que nós, a família dele, falhamos-te quando mais precisavas. Maria, não, deixa-me terminar. Venho pedir-te desculpa e perguntar-te se podes ajudar-me. Preciso que o Diogo saia da minha casa, mas tenho medo. Quando lhe disse para ir embora, ameaçou-me com ensinar-me o que acontece às mulheres rebeldes. Sofia pegou nas mãos de Maria. Claro que te vou ajudar. Ninguém merece viver com medo na sua própria casa. Explicou a Maria que, embora Diogo tivesse cumprido a sua sentença, tinha liberdade condicional por mais 2 anos. Qualquer ato de violência ou ameaça o faria regressar imediatamente à prisão. Tens alguma gravação das ameaças? Não, mas o meu marido ouviu-as e os meus filhos também. Isso é suficiente. Amanhã vamos ao Ministério Público para apresentar uma queixa. Diogo vai ter de sair da tua casa imediatamente. Essa noite, Sofia ligou para Joana. Joana, o Diogo está a ameaçar a sua própria irmã. Podemos fazer algo? Claro que sim. Se ele estiver a violar os termos da sua liberdade condicional, regressa à prisão automaticamente. Dá-me todos os detalhes. No dia seguinte, quando Diogo regressou do trabalho à casa de Maria, encontrou 2 policiais à sua espera na sala. Diogo Silva fica detido por violação dos termos da sua liberdade condicional. O quê? Do que falam? A sua irmã apresentou uma queixa por ameaças. Deve acompanhar-nos. Diogo olhou para Maria com ódio. Tu foste com aquela louca da Sofia. Diogo, não me ameaces mais. Já não tenho medo. São todas iguais. Todas umas ingratas. Os policiais levaram-no algemado. Diogo regressaria à prisão por mais 2 anos. Essa noite, Maria mandou uma mensagem a Sofia. Obrigada por me ajudares a ser corajosa. Agora percebo por que os meus sobrinhos te admiram tanto. 3 anos depois, Sofia Costa estava a graduar-se em Direito. No auditório da Universidade de Coimbra estavam Tiago e Leonor. Agora com 15 e 12 anos, Dona Maria, a sua mãe, Joana, toda a família que tinha escolhido ao longo do seu processo de cura. A sua média final tinha sido de 18,5. Era a 2ª melhor estudante da sua geração. A minha mamã é advogada, gritou Leonor quando chamaram o nome de Sofia na cerimônia. Depois da graduação, toda a família foi jantar a um restaurante elegante. Pela primeira vez na sua vida, Sofia podia pagar uma conta de 200 euros sem se preocupar ou pedir permissão a ninguém. Mamã, disse Tiago, lembras-te quando o papá dizia que eras tonta e que não sabias fazer nada? Lembro-me. Alguma vez acreditaste nele? Sofia pensou por um momento. Sim, filho. Durante muito tempo acreditei, mas sabes que aprendi que o que os outros dizem de ti não define quem és. O que define quem és são as tuas ações e as tuas decisões. Estás orgulhosa de quem és agora. Muito orgulhosa, mas sobretudo estou orgulhosa de vocês. Foram os filhos mais corajosos do mundo. Leonor, que tinha estado a jogar no seu telemóvel, levantou a cabeça. Mamã, posso perguntar-te algo pessoal? Claro, meu amor. Odeias o papá? Era uma pergunta que Sofia tinha estado à espera durante anos.
Não, Leonor, já não o odeio. O ódio é um sentimento que te magoa a ti, não a outra pessoa. Eu decidi soltar o ódio para poder ser feliz. Mas está zangada com ele? Não zangada. Estou desiludida. Desiludida por ele ter escolhido ser violento em vez de procurar ajuda. Mas a vida dele é responsabilidade dele, e a minha é responsabilidade minha. Achas que um dia vai mudar? Não sei, meu amor, e também não é problema meu. O meu problema é ser a melhor mãe, a melhor profissional e a melhor pessoa que possa ser. 2 meses depois, Sofia abriu o seu próprio escritório de advocacia. Sofia Costa, especialista em direitos das mulheres e violência de gênero. Estava localizado no edifício do Centro Histórico de Coimbra, a 3 quarteirões do centro As Novas Asas. O seu primeiro caso foi representar Carla Fernandes, a sua ex-empregada do café, que tinha decidido processar o seu ex-namorado violento por danos psicológicos. Sofia, disse-lhe Carla durante a primeira consulta. Há 4 anos eu era uma mulher agredida que não sabia que tinha direitos. Agora estou aqui, a processar o meu agressor com uma advogada que entende exatamente pelo que passei. Carla, tu foste a que teve a coragem de sair. Eu só te acompanhei no processo. Sabes o que é o mais incrível de tudo isto? O quê? Que a minha filha de 8 anos me disse ontem: Mamã, quando for grande, quero ser como a doutora Sofia. Quero ajudar as mulheres. A tua história não só te salvou a ti, está a salvar futuras gerações. No primeiro ano do escritório, Sofia atendeu 120 casos. Ganhou 95%. Especializou-se em violência econômica, um tema que muito poucos advogados conheciam em profundidade, mas que ela dominava por experiência própria. Os seus casos começaram a aparecer nos meios de comunicação. A advogada que converteu a sua dor em justiça titulou uma reportagem no Jornal Nacional Público. Uma tarde, enquanto revia processos no seu escritório, recebeu uma chamada inesperada. Doutora Sofia Costa? Sim, sou eu. É do gabinete do presidente da República. O presidente quer reunir-se consigo para falar sobre a criação de uma lei federal contra a violência econômica. Sofia quase desmaiou. O presidente da República? Sim, doutora. O seu caso tem sido estudado pela equipa jurídica presidencial. Querem que a senhora faça parte do grupo de especialistas que redija a nova lei. 2 semanas depois, Sofia estava sentada no Palácio de Belém, numa mesa com o presidente de Portugal, a diretora do Instituto Português do Desporto e Juventude, 5 deputadas e 3 advogadas especialistas mais. Doutora Costa, disse o presidente, queremos que a violência econômica seja reconhecida como um crime federal grave em todo o país. A sua experiência pessoal e profissional torna-a a pessoa ideal para liderar este projeto. Senhor presidente, é uma honra, mas quero esclarecer algo. Isto não se trata de mim. Trata-se dos milhões de mulheres portuguesas que vivem controladas pela violência econômica sem saber que é um crime. Exatamente por isso precisamos da sua liderança. 6 meses depois, a Assembleia da República aprovou por unanimidade a Lei Sofia Costa de Proteção contra a Violência Econômica. A lei estabelecia que a violência econômica era um crime federal com penas de 2 a 8 anos de prisão, dependendo da gravidade. No dia da promulgação, Sofia estava no Palácio Nacional vendo como o presidente assinava uma lei que levava o seu nome. Esta lei vai proteger milhões de mulheres portuguesas, disse o presidente no seu discurso. E é graças à coragem de uma mulher que decidiu converter o seu sofrimento em ação. No público estavam Tiago e Leonor, agora com 17 e 14 anos. Tiago estava a estudar o último ano do secundário
e queria estudar psicologia para se especializar em violência familiar. Leonor estava no ensino básico e já tinha organizado 3 palestras sobre violência no namoro na sua escola. "Imaginas, mamã", sussurrou Leonor durante a cerimônia. "O teu nome vai estar na Constituição para sempre." Essa noite, depois da cerimônia, Sofia regressou sozinha à sua casa no bairro Portela. Já não vivia no apartamento pequeno. Agora tinha uma casa de 3 quartos com jardim que tinha comprado com os seus próprios rendimentos. Serviu-se uma taça de vinho e sentou-se no seu jardim vendo as estrelas. O seu telemóvel tinha 137 mensagens de felicitações de todo o país. Mulheres que tinham saído de relações violentas graças à sua história, advogadas que se tinham especializado em violência de gênero, inspiradas pelo seu trabalho, estudantes que tinham mudado de carreira para estudar direito depois de ouvir as suas palestras. A última mensagem era de um número que não reconheceu. "Doutor Sofia, sou o Diogo. Vi a notícia da lei. Quero que saiba que estou orgulhoso do que conseguiu. Também quero pedir-lhe perdão outra vez, agora que entendo realmente o dano que lhe causei. Nunca mais a vou incomodar, mas queria que soubesse que reconheço que a senhora sempre foi mais forte e inteligente do que eu quis ver." Sofia leu a mensagem 2 vezes e depois apagou-a sem responder. Diogo pertencia ao passado. O seu presente e o seu futuro eram seus. Na manhã seguinte, Sofia abriu o seu escritório como sempre. Às 9 em ponto, chegou a sua primeira consulta. Uma mulher de 27 anos chamada Andreia, cujo marido controlava todos os seus movimentos bancários. "Doutora Sofia", disse Andreia, "vi a sua história nas notícias e percebi que o que me acontece não é normal. O meu marido dá-me 30 euros por semana para tudo, mas ele ganha 6.000 euros por mês." Sofia sorriu e abriu um processo novo. "Andreia, chegaste ao lugar certo. O que te está a acontecer agora chama-se violência econômica e é um crime federal. Vamos fazer com que recuperes a tua liberdade financeira." Enquanto escutava a história de Andreia, Sofia viu-se refletida nos seus olhos assustados, o mesmo olhar que ela tinha tido anos antes quando não sabia que tinha direitos, quando pensava que estava sozinha, quando acreditava que não havia saída. Mas agora, Sofia tinha as ferramentas legais, a experiência e a equipa necessária para mudar a vida de Andreia em meses, não em anos. "Andreia", disse-lhe no final da consulta, "quero que saibas algo muito importante. Isto não é culpa tua, não fizeste nada de mal e não estás sozinha. Vamos lutar juntas." Quando Andreia se foi, Sofia ficou no seu escritório a olhar pela janela para o centro histórico de Coimbra, a mesma cidade onde 11 anos antes tinha vivido agora, a conhecia como a cidade da doutora Sofia Costa, defensora dos direitos das mulheres. A sua história tinha começado com um homem que a tinha humilhado e controlado durante anos, acreditando que sempre teria poder sobre ela. Mas esse mesmo homem tinha acabado na prisão, sem trabalho, sem reputação, sem família, enquanto ela se tinha convertido numa líder nacional em direitos das mulheres. Diogo tinha pensado que, controlando-a economicamente, a teria para sempre. Nunca imaginou que essa mesma experiência a converteria na advogada especialista em violência econômica mais reconhecida do país. A justiça tinha chegado da forma mais poética possível. Diogo tinha recebido o seu castigo na própria pele, perdendo exatamente o que mais valorizava: a sua imagem, o seu dinheiro, o seu poder e a sua liberdade. Enquanto isso, Sofia tinha ganho tudo o que ele tinha tentado tirar-lhe: a sua dignidade, a sua independência econômica, a sua voz e o seu poder. Cada manhã,
Ao ver-se no espelho, Sofia já não via a mulher frágil que tinha aceite o abuso durante 11 anos. Via uma mulher completa, livre, poderosa, que tinha transformado a sua dor em propósito e o seu silêncio numa voz que ressoava por todo Portugal. E essa era a vingança mais doce de todas: viver plenamente livre. Chamada à ação final. Obrigado por me acompanharem até ao final desta história. O vosso tempo e apoio significam muito para este canal. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, inscreverem-se e ativar as notificações. Contem-me nos comentários o que acharam e que outras histórias gostariam de ouvir. Vemo-nos no próximo vídeo.